E aí pessoal, que é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre o Brasil independente, né? A gente começou falando sobre o processo de independência do Brasil, né? Todos os trâmites do longo processo que levou à independência lá em 1822. Também já comentamos ali o primeiro reinado, né? De maneira geral, durante ali o período em que o Dom Pedro I esteve no poder. Também os conflitos que marcaram, né? No caso aí a Confederação do Equador, falamos também sobre a Guerra da Cisplatina, enfim, então a gente já falou sobre muita coisa, né? Brasil que agora passava a ser um país independente, enfrentava vários dilemas ali, conflitos, né? Para a consolidação da sua independência, da sua autonomia, culminando lá em 1831, né, com a abdicação do imperador, a abdicação do Dom Pedro I, que retorna para Portugal e abdica, né, do trono brasileiro em prol do seu filho, Pedro de Alcântara, que naquele momento ainda não possuía condições de assumir esse trono. Tá? Então a gente vai começar a falar justamente sobre esse período, né, que é o período em que o Dom Pedro I ele abdicou do trono, ele foi para Portugal. Dom Pedro, entre aspas, o que seria Dom Pedro II, ainda era uma criança, então não podia governar de fato, e o poder ele passa a ser exercido aí pelos regentes. Então a gente vai falar especificamente do período regencial. Esse é um dos períodos mais tensos e intensos da história do Brasil, né? E especificamente da história do Brasil Império, né? E aí vocês vão entender o porquê ao longo das aulas. Então, como sempre, façam a leitura do capítulo completo, façam anotações, não deixem de mandar as dúvidas de vocês lá no Google Class para que eu possa responder, porque só assim a gente vai ter um conhecimento bem mais sólido, entendeu? Então, vamos lá para a gente poder começar aqui. Então, olha só, pessoal, o Brasil Império, para quem não sabe, ele é dividido em três grandes períodos, tá? O primeiro reinado, que é o período em que o Dom Pedro I está no poder. O período regencial, que é esse período que a gente vai começar a discutir, que vai de 1831, ou seja, da abdicação do Dom Pedro I até 1840, que é quando o Pedro II ele é coroado imperador, né? E o segundo reinado, que vai de 1840 até 1889, com o fim do Império e o início da República. Então, esses três períodos são fundamentais para entender o processo político que foi o Império Brasileiro. Tá? Então, vamos lá para a gente falar do período regencial. Então, como o nome próprio diz, né, período regencial está ligado justamente ao fato de que esse período ele foi marcado pelo governo dos regentes, né? O Dom Pedro, o Pedro de Alcântara, né? Eu já vê o tamanho do nome dele, não extenso. Mas o Pedro de Alcântara, ele era uma criança, ainda possuía apenas 5 anos, né? Mas era o herdeiro legítimo do trono brasileiro, né? Então, teoricamente, o primeiro rei brasileiro de fato, porque diferentemente do Dom Pedro I, o Pedro de Alcântara havia nascido no Brasil, né? Então o Pedro de Alcântara foi aí o primeiro rei efetivamente brasileiro, já que o Dom Pedro I ele era português, né? Então ele tinha 5 anos, logo ele não conseguia, né, não tinha condições de governar naquele momento. Então é nesse momento que o Brasil passa a ser governado por regentes. Esses regentes eles eram governantes, membros em sua grande maioria da elite, né, aristocrática, e governavam em nome do rei, né? Então o período regencial, e aqui vai a situação, né? O período regencial ele é dividido em três partes, né? Vamos dizer assim, em três momentos, são as regências trinas, né? Então você vai ter a chamada regência trina provisória, que ocorre ali mais ou menos entre 1830 1831, né? E o início de 1832, que seria apenas o processo mesmo de transição para a própria regência, né? Depois a gente vai ter a regência trina permanente, né? Que aí vai durar até 1834, e vamos ter também a regência una, né? Então, quer dizer, as regências unas, né? Porque foram duas, né? Uma consecutiva da outra, que é a primeira do Diogo Feijó e a segunda do Araújo Lima. Então, o período regencial ele é dividido dessa forma, né? Então, regência trina provisória, depois regência trina permanente até 1835, 34, 35, e aí a regência una do Diogo Feijó entre 1835 e 1837 e a do Araújo Lima de 1837 até 1840. Então você vai ter essa divisão, né? Como eu falei, os membros dessas regências geralmente são pessoas ligadas, né, à corte, à aristocracia
brasileiro. Então, na primeira regência, né, ela era composta pelo Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, o José Joaquim Carneiro de Campos e o Francisco de Lima e Silva, né, que vai aparecer, né, na regência trina permanente, né? Essas regências foram votadas, tá? Então aí você vai ter a primeira eleição de fato, né, em que esses esses governantes vão ser eleitos, né? Então, na regência trina permanente a gente tem o João Braulio Muniz, o José da Costa Carvalho e o Francisco de Lima e Silva, né? Então você vai ter aí um período de tentativa de estabelecer, de manter o governo que havia se estabelecido, em meio a uma crise política gravíssima, né? Então a gente vai ver que o período regencial ele é um período bastante conturbado. Tá? É um período de disputa entre grupos políticos. E aqui é fundamental que a gente divida quem são esses grupos políticos que fazem parte ali da regência e que disputam o poder da regência e que disputam, né, enfim, sua hegemonia. Então, olha só, você vai ter pelo menos 3 grupos bem definidos. Né? Quando eu falo grupos, estou falando de forma ampla mesmo. Tá? Não era um partido efetivo, não. Eram grupos, né, de interesses comuns. Então, o que a gente tem? Os restauradores, que basicamente eram aqueles que eram atrelados ao próprio Dom Pedro I, né? Então, mas sua maioria comerciantes, funcionários públicos que tinham bastante privilégios durante o governo de Dom Pedro. E, como o nome já diz, né, eles queriam restaurar o trono do Dom Pedro. Então, a defesa deles era de que o Dom Pedro retornasse ao trono do Brasil. Né? Então, o Dom Pedro deveria abdicar lá do trono de Portugal e retornar ao trono brasileiro. E isso vai percorrer boa parte da regência, né? Essa ideia de trazer Dom Pedro de volta. Havia aí os liberais moderados, né, que basicamente era a grande maioria dos proprietários rurais, né, então a maioria da elite rural do Brasil. Nesse momento o Brasil possui uma elite econômica extremamente agrária, né, e eles defendiam uma, vamos dizer assim, uma monarquia constitucional, né, razoavelmente centralizada, com um poder central forte, mas não absolutista, como era o caso que ocorria, ou quase, né, quase absolutista, como era o caso que ocorria durante o governo de Dom Pedro. Então eles queriam uma monarquia constitucional, né, em que o monarca ele tivesse poder, mas que esse poder ele fosse controlado ali pela Constituição. E haviam, claro, os mais radicais dessas alas, que eram os liberais exaltados, né, que basicamente defendiam aí uma monarquia mais autônoma em relação às províncias, né, então a chamada monarquia federativa. Então a ideia aqui era mesmo garantir a autonomia dessas províncias, né, e descentralizar um pouco o Estado, no caso aí da monarquia, né. Então quer dizer, todos os 3 são monarquistas. Alguém perguntaria, professor, aí você já tem o início do que seria o movimento republicano? Ainda não, né? O movimento republicano ele vai nascendo aos poucos. Aqui ainda não havia uma ideia republicana, pelo menos na sociedade como um todo. Já havia sim focos do movimento republicano, mas como um todo ainda não possuía uma força política, vamos dizer assim, evidente, né? Então, em sua maioria, eram membros das camadas médias urbanas, né, muitos deles influenciados por ideais iluministas e tudo mais, defendiam uma monarquia, mas uma monarquia federativa, né, que garantisse a autonomia das províncias e tudo mais. A disputa de poder entre esses 3 grupos, pessoal, vai trazer vários conflitos ao longo do período regencial. A gente vai ver mais para frente que as revoltas regenciais elas foram muitas, né? Foram várias revoltas que ocorreram durante o período regencial, em decorrência da ausência de uma figura forte no trono. No caso aí não havia um herdeiro legítimo, né, no trono, e claro, a disputa por esses interesses. Então quando a gente for falar das revoltas, vocês vão ver como eram muitas as revoltas. Aqui o Dom Pedro, né, a imagem do Dom Pedro quando ele ainda era criança, aproximadamente no momento em que o Dom Pedro I deixou o Brasil. Então o Pedro de Alcântara estava aqui. E aí eu coloquei aqui o nome dele completo para a gente poder conhecer a origem deste menino. Então olha só: Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga. Esse é o nome do Dom Pedro II, né, que seria posteriormente Dom Pedro II. E aqui a gente tem o José Bonifácio, né, que foi o tutor, né, do Pedro de Alcântara
até a chegada dele ao trono, né? Então, assim, o José Bonifácio foi alguém muito próximo da família real portuguesa, né? A figura de José Bonifácio ela é muito ambígua, né, dentro da história política, mas ele esteve muito próximo, né, da família real, e o Dom Pedro I, né, vai entregar a tutela aí do Dom Pedro II a ele. Então, basicamente, o José Bonifácio ficava responsável pela educação, né, e o Dom Pedro II, né, o Pedro de Alcântara, ele deveria ter uma educação, né, que possibilitasse que ele fosse um grande governante, né? Não é à toa que você vai ter uma infância toda marcada por uma série de exercícios e rotinas que visavam especificamente desenvolver nele um grande governante, né? Então, basicamente, haviam muitas expectativas em cima do Pedro de Alcântara, né? Então, quer dizer, é um negócio bem tenso. Vejam, pessoal, então, dentro desse processo, aqui a gente precisa entender isso, né? Durante as regências trinas, e quer dizer, durante todas as regências, tá? Várias revoltas eclodiam em diversas regiões do Brasil, tá? Sabinada, Balaiada, Cabanagem, Revolta dos Farrapos, Rusgas Cuiabanas, enfim, Revolta dos Malês. São várias as revoltas que ocorrem entre 1831 e 1840. E muito disso em decorrência, né, dessa disputa de poder, né? E aí vinha à tona, né, vários temas, né, que povoavam ali esses debates, esses movimentos, que era a autonomia das províncias. Em grande maioria, esses movimentos questionavam a centralidade, né, e questionavam o domínio central sobre as províncias, né, reivindicando a autonomia das províncias e mesmo a separação. Né? Então você vai ter vários movimentos que vão colocar essa questão em pauta. E é por conta disso que em 1834 é votado o chamado ato adicional. Né? A ideia do ato adicional era tentar garantir a autonomia das províncias, que era desejado pelas elites locais que pressionavam o poder central por autonomia, né? Por exercer o seu governo da sua forma, sem necessariamente depender do governo central, e ao mesmo tempo manter a unidade territorial do Brasil. Porque a questão que surgia era, havia um risco muito grande de que o Brasil ele se fragmentasse em uma série de pequenas províncias, pequenas repúblicas, assim como aconteceu com a América espanhola. Então, assim, o medo era de que esses movimentos, esses vários movimentos que começavam a eclodir em diversas regiões do Brasil, esfacelassem, né, o território, né, dividisse esse território que era unificado em uma série de pequenas repúblicas, pequenos países independentes. E aí é nesse sentido que o ato adicional ele é publicado. E o que o ato adicional ele colocava? Ele garantia, ao mesmo tempo, a tentativa de manutenção de uma unidade quando ele substituía a regência trina pela regência una. Então, aqui é um fato fundamental, né? Então, o ato adicional ele dá fim, né, as regências trinas e inicia o chamado período da regência una, visando aumentar a força, né, e a centralização desse poder. Ao mesmo tempo, dava às elites locais as assembleias legislativas provinciais, né, que tinham poder de votar leis e tudo mais, das províncias, que não dependia mais de um poder central. Então a ideia era garantir aí as duas coisas, ao mesmo tempo a autonomia que era exigida pelas elites e ao mesmo tempo a unificação do território. Né? Muitas dessas reformas, na verdade, desagradaram os mais conservadores. Né? Então, assim, essas reformas, essas ações do governo regencial desagradou a muitos. E aí você vai ter, de certa forma, o surgimento de dois novos grupos, né, em relação aos anteriores, passam a ser os regressistas, né, considerados regressistas, que não eram defensores dessas reformas, né, criação da Guarda Nacional, as paradas lá, que defendiam um governo forte, centralizado na figura do monarca e tudo mais, e os chamados progressistas, que eram favoráveis a essas reformas liberais que vinham sendo implementadas durante o governo aí da regência. A partir de 1835, então, a gente vai ter a chamada Regência Una do Diogo Antônio Feijó, que basicamente tinha como objetivo dar fim aos conflitos que estavam ocorrendo naquele momento e manter a centralização da monarquia, né, do império de maneira geral. Vai conseguir?
mais ou menos, né? Não é à toa que ele vai renunciar lá em 1837, dando espaço aí para o Araújo Lima, que também vai sentir muita dificuldade, né? Para tentar exercer esses dois objetivos aí fundamentais, tá? Então, pessoal, por hoje é só, né? Na próxima aula a gente vai falar mais, né, sobre o período regencial, a gente vai falar especificamente sobre as revoltas, né? A gente vai começar a falar sobre as revoltas regenciais, que, como eu falei, foram várias, né? Malês, rusgas cuiabanas, cabanagem, tal, enfim, farrapos, são muitas revoltas, cada uma com reivindicações próprias, né? Mas que demonstram a instabilidade do regime político naquele momento, né? E o medo de que, eventualmente, essas revoltas se transformassem em movimentos pela independência e esfacelassem aí o território nacional em pequenos países independentes. Tá bom? Então, muito obrigado por assistir. Não deixem de mandar as dúvidas de vocês lá no Google Class. Eu vou responder assim que possível e a gente vai dialogando. Tá bom? Então, até a próxima.